Boa noite, pessoal. Começando agora mais uma conversa sobre CACD e carreira diplomática com um grande amigo meu, colega de turma, o Juliano Alves Pinto. É a primeira vez que eu tenho aqui a satisfação de conversar com um colega de turma meu. E o Juliano tem algumas curiosidades que eu vou comentar com vocês ao longo da conversa. Já vi que o Juliano entrou aqui, vou fazer o convite. Aqui. Já entrou. Eu vou fazer uma breve apresentação do Juliano para vocês assim que ele entrar aqui. Fala, meu caro. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Tudo jóia, tudo Um jóia. abraço a todos os participantes aí, os candidatos, né, ao concurso do ano que vem e nos próximos. Gostei do cenário aí. O seu tá melhor que o meu. Aqui tem uma cafeteira aqui atrás. O seu Mas, Na enfim. verdade, eu até dei uma organizada nesses livros, eles estavam meio assim subutilizados, e como eu estou fazendo muita reunião externa, aliás, virtual, por conta aí da pandemia, então eu falei, olha, eu tenho uns livros bem legais, né? Então, por que não usar para um cenário mais sério, né? Quer queira ou quer não, são interlocutores que muitas vezes você não conhece e acaba ajudando, né? Acho que a primeira impressão acaba sendo muito importante sempre, né? Bom te Mas ver. muito obrigado pelo convite, viu, Marcelo? Estou muito feliz. Ah, legal. Bom demais te ver. Fico feliz em ver que o tempo cuidou bem de Igualmente. você, né? O tempo foi Eu posso dizer a mesma coisa para você, viu? legal, legal. Tá ótimo. Esse é o primeiro papo que eu bato aqui nessa sequência que nunca vai acabar de lives. Primeira vez que eu converso com um colega de turma meu, né? Então é muito bacana. Você é o primeiro aí desse grupo de Quanta colegas de honra. turma, né? A honra é minha, a honra é minha. E faz tempo que a gente conversa, né, sobre esse assunto de CACD e tudo, já tem um tempo. E eu sempre, se você me permite aqui, eu sempre fiquei muito bem impressionado com tudo que você faz. Assim, você é um cara que me chama a atenção por como você faz bem tudo que você se propõe a fazer, né? Eu vejo você toca guitarra, pô, é um negócio que é uma frustração minha de tocar violão há 20 anos e achar que eu não toco bem o suficiente. Aí, é, até separei a guitarra para te mostrar ali. E Que legal. eu ia botar aqui no cenário e tal, mas não ia ficar meio esquisito. Para ver se animava um pouquinho aí. Quem sabe numa próxima live, né? Você e eu, a gente não toca alguma coisa. Não, aí eu vou passar perto de você, eu vou passar. E aí, turma, o Juliano, ele tem o seguinte, duas características bem interessantes, e a gente vai falar um pouco disso, porque foi objeto de perguntas aqui nos stories. Eu abri uma caixinha de perguntas, e uma delas foi como é que o que é que se faz para você ser cedido, ou enfim, atuar fora do Itamaraty? O seu caso não é muito comum, não é? São pouquíssimos que têm esse nível de projeção política, em nível de assumir um cargo, né, numa secretaria de Estado de governo, diferente de uma sessão para um outro ministério, um outro órgão, né? É bem diferente. E uma outra pergunta foi, e que eu tinha chamado a atenção na própria chamada da live, foi o fato de você ter tirado 100 na prova de terceira fase, a prova discursiva de geografia. Foi a única nota 100 do concurso, né? De todas as matérias, se não me engano, naquele ano. E as respostas que você deu de prova, eu cheguei a ver que tem uma que está no guia de estudos, e realmente você vê como você imagina você tirar a nota máxima em 5 questões de prova, é muito complicado. Deve ser muito difícil, né? Enfim, e esse é um ponto que eu queria explorar um pouco contigo, já que a maioria a maior parte do público é de candidatos à nossa carreira também. Então, eu acho que vale a pena, em algum momento aqui do papo, contar um pouco para eles como é que você conseguiu essa proeza, né? Turma, o Juliano, ele serviu na embaixada em Tirana, né? E depois foi cônsul adjunto no consulado em São Francisco, não foi isso? Entrou em Isso, né? 2007 junto comigo. E enfim,
Conta um pouquinho aí, Juliano, da tua trajetória, cara, de carreira. Marcelo, de novo, um prazer imenso poder conversar contigo e com os candidatos, né? Eu sempre gosto de ajudar quem aspira à carreira, porque a gente sabe que não é um concurso simples, né? Eu diria que pelo nível de exigência, sobretudo partindo do pressuposto que também há uma exigência de língua estrangeira, não existe concurso igual no país, né? Porque é um acúmulo de conhecimento que não acontece da noite para o dia, lendo apostila. Mesmo os concursos jurídicos aí mais difíceis, como o Procurador da República, Justiça Federal, mas eles são atingíveis, né, com um tempo mais curto, na medida que a pessoa tenha, né, uma aptidão e obviamente, tenha tempo para estudar, né? Isso. Obviamente, no caso da formação do diplomata, é mais difícil porque tem essa exigência de língua estrangeira, um nível muito alto, inglês, francês, espanhol, né? E ao mesmo tempo, as matérias exigidas, elas têm digamos, um grau de exigência, um nível de exigência muito alto, né? Começando pela primeira parte, né? Eu, na verdade, a segunda experiência que eu tenho de sessão, acaba que, por questões pessoais e também com uma vontade também de eu ajudar o que é o meu estado, o estado de Minas Gerais, e de alguma forma contribuir, né, para este estado que me deu essa oportunidade de ser diplomata. Então, eu recebi convites. O primeiro deles foi antes de eu servir no exterior, para ser assessor direto do prefeito de Belo Horizonte. Fiquei um ano antes de ir para Tirana, na Albânia, abri uma embaixada. Uma experiência também super gratificante. Em seguida, verdade, você abriu a embaixada, não é? Abri a embaixada. Isso é uma experiência que para um diplomata jovem é bem legal, né? Gratificante. Depois eu fui para São Francisco, me especializei em inovação, ciência e tecnologia, é a área que eu gosto mais de atuar. E por conta da experiência em São Francisco, fiquei uma pessoa conhecida fora do ambiente do estado do Itamaraty, principalmente nesse meio de inovação, de ciência e tecnologia, universidades, aí não só Minas Gerais, né, várias instituições do país. Eu passei a dar palestras no Brasil inteiro, assumi a chefia interina da DCTEC, que é a divisão de ciência e tecnologia, que hoje é de promoção tecnológica, lá no Ministério. Mas aí acabei tendo outro convite interessante, que foi justamente vir para Minas Gerais, para assumir uma subsecretaria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela trabalha com promoção de investimentos e cadeias produtivas. Tem digamos, uma interação muito grande com a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Nós hoje lançamos, queria mandar um abraço aqui para o secretário adjunto, Fernando Passalho, que se juntou a nós aqui nessa live. Grande amigo, parceiro aí de várias ações. Mas hoje, por exemplo, lançamos a nossa nova política de inovação do Estado, né? E assim, eu acho que a carreira dá essa oportunidade, nós temos acesso a um conhecimento diferenciado, né? Lá em São Francisco, eu tive a oportunidade de estudar, de fazer um curso sobre Venture Capital, né? Capital de risco para startups, empresas de base tecnológica, na Universidade de Berkeley, e nem paguei por isso, fui convidado para fazer esse curso, super interessante, fora o networking e tudo. É uma carreira que permite, né, esse acesso a pessoas interessantes, pessoas que vão ser chave na seu próprio exercício profissional, né? E aí, no final das contas, é importante para mim, é muito gratificante poder voltar nesse interregno aí de Brasil, poder voltar e ficar um pouquinho aqui em BH, né, perto dos amigos, perto da família e ao mesmo tempo ajudando o nosso estado. Agora, falando da prova de geografia, que eu acho que os colegas aqui, né, os aspirantes à carreira teriam interesse de saber um pouco mais, né? Eu acho que tem uma certa dose de sorte, não vou negar isso, vou dizer por quê, tá? Vou falar primeiro da sorte e depois da estratégia. A sorte foi porque, né, naquele momento ali em 2007, eu já tinha feito um concurso para oficial de chancelaria, para o qual eu acabei sendo chamado, como nós já estávamos lá no Rio Branco, uma aula nossa lá, não lembro que era Direito Internacional, o secretário do Rio Branco chamou, né, falou, olha, secretário Juliano, me chamou para conversar, para dizer, né, para ouvir, para que eles ouvissem que eu estava, né, declinando de ser oficial de chancelaria, porque eu já era diplomata, obviamente. Mas eu tinha feito um outro concurso,
2 anos antes, aliás, 1 ano antes, era o concurso da Agência Nacional de Águas, da ANA. E uma das questões daquela prova foi sobre recursos hídricos. É verdade. Então, eu dei muita sorte, naquela questão, pelo menos, porque eu citei até o número da lei, que é a 9.433 de 97, que é a Lei dos Recursos Hídricos. E acho legal isso, que o candidato, para geografia principalmente, mas isso vale para outras matérias também, fica atento às políticas públicas, né? A leis, a decretos, enfim, tudo que diz respeito a uma política pública de um determinado setor no país, isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode esquecer que é um concurso que vai avaliar a nossa capacidade, nossa maturidade intelectual, a nossa capacidade de entender o país, entender o Brasil, né? É claro que a gente tem que ter um conhecimento enorme sobre política internacional, relações internacionais. Eu mesmo sou formado em relações internacionais, com muito orgulho pela PUC Minas, mas o conhecimento sobre o Brasil, você sabe melhor do que eu, ele é exigido num nível absurdamente alto, né? E por isso mesmo, eu já recomendo aos aspirantes à carreira que fiquem atentos aos marcos civis, aos marcos legais de vários segmentos, né? Esse é o da Lei dos Recursos Hídricos, que foi uma das questões da prova de geografia. E uma coisa interessante que eu vi, que eu achei que foi útil para mim, é que eu sempre gostei de geografia, né? Então, eu sempre fui bom aluno de geografia. Hoje você trabalha com isso, na verdade. Né? Exatamente, de certa forma, sim, política pública, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu sempre gostei da matéria, da disciplina de geografia. Eu era bom aluno de geografia no colégio, tá? Na faculdade, eu tive matérias relacionadas à geopolítica e vinha bem, né? Me saía muito bem nessas matérias. Então eu pensei, na matéria em que eu sou, vamos pôr entre aspas aí, bom, eu acho que eu vou investir mais tempo e recursos nessa justamente que eu sou bom. Para conseguir uma nota alta, para compensar uma eventual deficiência numa matéria na qual eu não me saia tão bem, né? E isso foi muito útil para mim. Né? Eu estudei muito economia, mas não tirei a nota que eu queria. Acho que eu tirei 50 e alguma coisa, assim, né? Sendo que é uma matéria que eu gosto muito e estudei muito. A minha faculdade, no curso de Relações Internacionais, foi muito mais de relações econômicas internacionais. No entanto, com a própria disposição das questões, não me saí tão bem em economia, mas compensei com a geografia. Então, eu investi muito. Nesse ano, a banca sentou a mão na prova de economia mesmo. A banca sentou a mão. As notas foram baixíssimas mesmo na terceira etapa. Eu acho que era um desejo, né, uma vontade do Ministério de direcionar os candidatos para os assuntos econômicos. Eu acho que até muito pertinente, né? Eu aprendi muito, mas o meu desempenho na prova não foi tão bom. Mas isso foi compensado com a nota da geografia, que eu não imaginava que eu fosse fechar a prova, né? Eu acho que teve um quê de sorte e muito investimento em tempo. Então, eu li muito da bibliografia de geografia. Eu já conhecia muitos autores, conhecia os autores da geopolítica, principalmente, Maltebran, Ratzel, né, aí os mais recentes, né, franceses também, Yves Lacoste, e os brasileiros, por que não, né, Berta Beck, Milton Santos. Eu li muito sobre esses autores, já tinha lido alguma coisa, e investi meu tempo nesses autores, né? E isso me deu essa maturidade intelectual. Eu acho que o candidato ele tem que demonstrar que tem um conhecimento teórico também sobre as disciplinas, que não é só uma coisa meramente factual, né? O candidato ele tem que ter esse equilíbrio entre teoria e exemplos, né? Esse traquejo que é a própria maturidade intelectual, que acaba resultando numa nota mais alta, né? Então, assim, eu tive essa grata surpresa de tirar uma nota como eu tirei, foi a única nota máxima do concurso inteiro. Me abriu portas porque eu acabei dando aula de geografia no curso Clio, né, lá atrás, muitos anos, né, naquela época mesmo, 2007, 2008, e fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é dar aula, né? Eu já tinha dado aula de idiomas antes e tudo. Foi uma experiência super interessante também. Mas eu acho que esse olhar pragmático sobre a prova ele é essencial, né? Tem que convencer o examinador de que você tem o domínio do assunto, mas não só aquela coisa de exemplos, né? Tem que ter essa preocupação com a teoria, né?
E citar com propriedade, né? Não é citar por citar, que é uma coisa enfadonha, não. Citar com propriedade, que é pertinente naquele momento você falar, né? Citar aquele assunto, aquele autor e falar sobre aquele assunto, dar aquele exemplo, né? Então, essa mais ou menos foi a minha estratégia. Eu me lembro de que o Plano de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, ele foi lançado em 2006. Então, eu tive, né, o cuidado de ir à internet, era um PDF, então eu imprimi tudo que era, todas as obras, né, que estavam elencadas aí no PAC, muitas delas até saíram do papel, outras não, mas eu, né, tive essa preocupação de saber o que vinha sendo planejado no território nacional que estaria ali para, enfim, para eventualmente citar, né, como um exemplo de política pública. Então, eu lembro da política voltada para a mobilidade, transporte fluvial, então a hidrovia Tietê-Paraná, as reclusas de Tucuruí, tudo isso, né, no sentido de escoamento da soja. E são assuntos com os quais eu lido hoje. Eu tenho aqui na minha subsecretaria uma superintendência de política minerária, energética e logística. Então, é justamente o que você falou. É geografia pura, né? E aí, pensando obviamente, no território de Minas Gerais, que é um quarto estado, né, com maior superfície, acaba que é um estado que tem uma influência nacional muito grande, e todos os problemas, os assuntos atinentes a Minas acabam sendo assuntos nacionais também. Né? Eu acho que mais ou menos isso foi uma estratégia, viu, Marcia? Você se baseava em manuais também, de segundo grau, coisas assim, ou não? Você ia direto nos planos de política pública? Olha, eu não usei nenhum manual de segundo grau, tá? Eu via muitas questões, né, li as questões dos anos anteriores, né, e eu tinha uma pilha, na época não estava na internet, então eu tinha uma pilha de manuais do candidato para entender o que é que estaria por trás da cabeça do avaliador. Acho que mesmo mudando os avaliadores com o passar dos anos, mas eu sentia um fio condutor ali na forma como o avaliador enxergava que aquele candidato tinha, né, algo mais a oferecer. Né? Geralmente as notas ali do manual do candidato eram todas assim, se não era total, era quase aquilo. Né? Então, eu via que tinha uma certa malandragem, no bom sentido, né? Quando você equilibra teoria com prática, com exemplos, demonstrando essa maturidade intelectual. Agora, por conta disso, eu sugiro, né, aos candidatos, né, que não percam tempo, que vão fundo no programa, mas que de alguma forma estudem autores cuja importância teórica é reconhecida. Né? Ou seja, como se estivessem fazendo uma prova de uma seleção de mestrado. Né? Não só pensando em conteúdo, por exemplo, de segundo grau. Né? Agora, é claro que se não há uma base sobre aquele assunto, é importante, obviamente. Né? Tem muito livro aí, muito manual. Por exemplo, História do Brasil, do Boris Fausto. Aquilo ali é um conteúdo, a meu ver, de segundo grau, mas que pode ser muito útil, né, para a prova de história. Não é a única visão. Né? Então, excessiva preocupação com São Paulo, porque ele é um historiador de São Paulo, então deixa de abordar outros aspectos. Você tem que equilibrar, obviamente, com o seu super conterrâneo, que é o Gilberto Freire, ou com outros grandes autores que possam falar a respeito do Brasil com propriedade e com senso de unidade nacional. Né? Mas é um manual que tem, né, o seu grau de importância, porque vai um pouco mais a fundo, muito embora ele não seja o único. Isso de achar que uma bibliografia vai resolver, isso é impossível. Né? Isso aí vai demonstrar pouca maturidade intelectual, ou uma visão parcial sobre um determinado assunto. Né? Eu tive que correr muito atrás de assuntos brasileiros, porque eu passei a minha adolescência na Argentina. Morei 5 anos em Buenos Aires. Não sei se você se lembra aquela vez em Foz do Iguaçu que eu fiz o discurso lá. Eu ia citar isso, você estragou eu ia falar dessa parte do espanhol ainda, eu ia chegar lá. Conta espanhol me sai bem. Eu morei em Buenos Aires não vou falar quando não, tá? Não, eu morei na adolescência, né, nos anos 90, e 5 anos, né? Me deu uma base de humanas muito forte.
Então, a Argentina ela é um país que tem, né, uma importância na área de ciências humanas inquestionável, né? Então, isso me serviu na faculdade, me serviu na própria prova do Branco, né? Mas eu não abordava na Argentina nada sobre o Brasil, a não ser história. Porque a raison d'être, né, a razão de ser da Argentina é a contenção dos portugueses. Então, quer queira ou quer não, a história argentina ela aborda a questão do prata muito bem. Esse nível de profundidade incrível. Né? Por exemplo, tratado de limites com o Brasil, Periguaçu, tudo ali eu acabei lançando mão porque eu tive essa base lá na Argentina. Mas eu tive que percorrer literatura brasileira. Né? Tudo que se aprende geralmente na escola, no segundo grau, eu tive que correr atrás, eu tive que ler Machado de Assis, eu tinha lido um livro do Machado só. Né? Eu tive que ler muito sobre cultura brasileira, aí eu falando de novo de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, e o Roberto da Mata, e por aí vai. Tudo isso eu li depois. Né? Eu podia ter lido antes, podia ter tido acesso a esse conteúdo antes, mas não era pertinente naquele momento, né? Eu era adolescente, estudando na Argentina. Né? Então, eu acho que todo mundo, de bem ou mal, tem a sua dificuldade, né? Tem aquilo em que, né, que pode ser que seja necessário investir um pouco mais de tempo, né? Mas eu acho que esse tempo também tem que ser empregado nas matérias em que você é melhor também, né? Saber equilibrar isso. Eu ia fazer uma observação, eu acho que vai na linha, eu queria até pedir sua opinião também. Eu bato muito no ponto que a aprovação no CACD, sobretudo na etapa discursiva, ela é um exercício de persuasão, de convencimento, de sedução da banca. Você está conversando com uma pessoa que é pessoa, né? Ou seja, tem sentimentos, é um ser humano, então ela é suscetível de convencimento, e a própria natureza da comunicação humana envolve a persuasão, a capacidade de sedução para gerar sua eficácia. E aí eu digo o seguinte, não é só conteúdo, não é? A forma como a gente se comunica, que envolve uma série de outras variáveis, ela é que compõe a eficácia da comunicação. Então, o que eu digo para o pessoal a aprovação no concurso é um exercício de persuasão da banca que você exerce por meio do seu texto, demonstrando capacidade de articulação, expressão, domínio do conteúdo e demonstrando uma linguagem persuasiva até. Então, é um conjunto da obra que eu acho que... Argumentação, né? Oi? A argumentação, né? Capacidade argumentativa do candidato, né? Ele lança a mão de teoria, de exemplos, mas dentro de uma forma argumentativa, né? Que tem que convencer, né? E aí eu acho que você está coberto de razão. Treinar, né? A redação também para as questões, não só para a prova de português, que por sinal é dificílimo, mas é importante porque é redação o tempo todo. Tópico frasal, você vai ter que fazer um parágrafo, começo, meio, fim, conclusão e tudo. A questão ela é respondida de uma forma, tem que ser respondida de uma forma correta, concisa, coerente, né? Objetiva, né? E que convincente, né? Isso. Deu uma travada aqui na internet. Então, e convincente, interessante, né? Uma forma interessante, original, né? Que reproduz a sua versão do negócio. Então, eu bato muito nesse ponto. O pessoal precisa desenvolver, parar de focar tanto no que eles absorvem de informação, mas focar muito no que eles são capazes de produzir. Porque é isso que você vai ter que fazer na hora da prova. Você não é avaliado pela sua capacidade de absorver conteúdo, mas pelo que como você consegue filtrar aquilo, absorver, transformar e ressignificar, projetar para alguém que vai avaliar justamente essa sua capacidade. Então, é um ato de exercício puro e de comunicação, persuasão, né? E por conta disso, Marcelo, eu estou inteiramente de acordo, eu acho que é isso mesmo, né, na hora de responder. Por conta disso, você tem que estar tranquilo para a prova.
né? O estar tranquilo para a prova, dormir bem na noite anterior, isso não é fácil. Então é um pouco um exercício de controle de ansiedade. Uma das coisas que mais me ajudaram, né, para a preparação do concurso foi exercício físico quase que diário. Eu corria na esteira assim, meia hora, tá? Antes de cada prova. Eu acordava tipo 7 da manhã, aí tinha lá a sorte de ter uma academiazinha no prédio, descia lá, ninguém, obviamente, era fim de semana, né? E corria, tomava um banho, ia para a prova né, com a cabeça arejada, e acho que isso ajudou demais, viu? Porque são provas extremamente cansativas, né? Eu lembro, né, e acabou sendo um dos livros que eu li para preparação também, do Nuno Cobra, né, aquele livro Semente da Vitória, e ele foi o preparador físico do Ayrton Senna, né, nosso grande ídolo. E eu ficava pensando, não, peraí, o Senna está dirigindo um carro, para que ele precisa de preparação física, né? Eu acho que a mesma coisa, guardadas todas as proporções, isso também vale para o candidato, né? A preparação física, ela dá um condicionamento para você aguentar uma prova, para você não perder a tranquilidade em face de uma questão sobre a qual você não tem tanto conhecimento, tá? E, no final das contas, isso é um dos elementos que eu atribuo o meu sucesso no concurso, né? Eu acho que nesse ponto, né, talvez você cultivar um hobby, né? É outra coisa que me foi dito na época. Meu hobby, como você lembrou, é tocar guitarra. Conversando, né, com um coach na época, e assim, não foi nada contratado, foi uma conversa informal, assim, me perguntaram, perdão, qual que era o meu hobby, né? Eu falei, olha, meu hobby é tocar guitarra, já tem um tempinho e tal, toco desde, não vou dizer quando, mas tem uns mais de 20 anos, 26 anos. Então, me perguntaram, eu falei, olha, eu toco guitarra, mas não estou tocando, estou só estudando, né? Aí eu disse, olha, experimenta tocar 20 minutos por dia. Pô, peraí, 20 minutos não é tanto tempo assim, né? 20 minutos você perde o tempo aí, uma distração, você passaram 20 minutos. Ao invés de você descansar com bobagem, né? Hoje em dia muita gente fica muito preso a celular, naquela época não tinha. Faz uma coisa que você gosta, um hobby. Aí falou para mim, olha, música é muito bom, como qualquer outro hobby, porque nessa hora que você está fazendo uma coisa que você gosta, o seu cérebro acaba assimilando conteúdo e te promovendo alguns insights originais que você, no final das contas, vai utilizá-los na construção da sua argumentação para a prova. Exato. Então, nesse aspecto, tanto exercício físico quanto, né, a retomada de um velho hobby, para mim foi muito bom. Para mim, eu atribuo muito isso ao sucesso na prova. O concurso continua sendo extenuante, né? Eu me lembro aqui, eu fui o único que passou daqui de BH, que fez a prova de BH, né? A gente tem colegas, né, de Belo Horizonte, outros mineiros e tal. A maioria ou fez no Rio ou fez em Brasília. Eu fiz o concurso aqui em Belo Horizonte, uma multidão de candidatos, e acabei sendo o único a passar que fez a prova em Belo Horizonte naquele ano de 2007. Então, teve essa façanha também. Mas eu acho que eu lembro que os dias lindos em maio aqui em Belo Horizonte eu não via passar, né? Então é uma carga de estresse muito alta e tem que ser levada em consideração. Tem gente que é zen e tal, mas acho que a pessoa normal é natural que ela tenha que lançar a mão de alguma estratégia para controlar a ansiedade. O exercício físico, né, como eu disse, muito importante. O hobby ele ajuda na assimilação de conteúdo. Você acaba tendo alguns insights originais. No próprio exercício isso acontece também, né? E outra coisa, anotar tudo, né? Teve um insight original, anda com um caderninho, nota. E outra coisa, né? O meu quarto era decorado, né, com fórmulas de economia e citações de textos, inclusive de geografia, né? Algumas... por exemplo, na época o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento de 2006... os mapas, né, ficavam na parede. Então eu acordava de manhã, via aquilo ali como era parte da minha paisagem de estudo normal, né? E aí você imagina isso ao longo do tempo, né? Esse negócio fica ali um ano, você lembra de cada detalhe daquele mapa, imagino, né? Exatamente. Você tá vendo aquilo diariamente. Faz parte do seu, né, da sua rotina
Então, muitas fórmulas de economia ficavam, né, pregadas na parede, algumas citações importantes, coisas que eu via que eram interessantes e que eu lancei mão na prova, a própria prova de geografia, né, citando esses grandes autores aí da geografia, muita coisa estava impressa, né, e colocada na parede como se fosse um pôster, né? Depois foi interessante tirar tudo aquilo, né? Depois que veio a aprovação, né? É parte de uma construção. Não guardei. Eu guardei. Eu acho que eu dei de presente para um irmão do amigo meu que estava com vontade de fazer, mas acabou não passando, enfim. Eu tinha também os manuais da FUNAG, dei de presente. Os livros, boa parte dos livros estão aqui, né? Tá aqui do Roberto Campos, a Lanterna na Popa, daqui do meu lado. Livro aí que inclusive me inspirou a querer servir também fora do Itamaraty, trabalhar fora, ter experiências, né, como diplomata cedido, né? O Roberto Campos passou acho que metade da vida dele ou mais fora do Itamaraty do que dentro. Mas eu diria assim que na verdade foi toda uma construção e eu tive um foco muito grande, né? Essa questão do foco, principalmente nos meses aí que antecederam o concurso, os 4 meses antes, principalmente, fiquei realmente focado. Estão perguntando aqui de rotina de exercício físico. Eu fazia basicamente uma caminhada e, coincidentemente, hoje eu estou morando num bairro em Belo Horizonte, que é perto da casa dos meus pais. Hoje eles estão no interior, voltaram para a minha cidade, né, que é Lavras, mas era aqui perto. Então, eu ainda caminho onde eu caminhava todos os dias, né? Aqui na praça aqui conhecida como Lagoa Seca, do Belvedere. Quem for de BH, de Minas, vai saber onde é. Tem alguém de Minas, não? De BH? Deve ter, né? Aqui, assim? Vamos ver se o pessoal fala. Deve ter, sempre tem. Mas, assim, é uma rotina. Então, assim, colocar o exercício como parte do estudo. E é bom, porque dá uma aliviada. Eu fazia esse exercício no meio do dia. Assim, principalmente quando tá quebrado, você sai daquele ambiente. Você sai do seu quarto, você está estudando ali de forma maçante e tudo. Você vai respirar um outro ar, vai ver gente, ver o mundo lá fora, pegar um pouco de sol, né? E isso é bom, isso faz bem. E, de novo, isso melhora seu sono, né? Por sua vez, te diminui o estresse, a ansiedade, né? Tô vendo gente aí aparecendo aí de Minas. Bom saber. Mas, no fim das contas, foi toda uma estratégia bacana, mas com muita disciplina, né? Não vou dizer que, não, estudava 3 horas por dia. Não, estudava mais do que isso, né? Olha que 3 horas é bastante tempo, estudava muito. Principalmente nos meses, assim, que antecede Sete Lagoas, aqui pertinho. Enfim, Uberlândia, belíssima cidade, vou muito a Uberlândia, pelo meu trabalho aqui, agora menos com a pandemia. Mas, no fim das contas, eu acho que eu consegui equilibrar digamos, dosar a preparação com não diria o lazer. O lazer eu diminuí. Aí falando aí para a turma que gosta de sair, de tomar uma cervejinha, nada contra, pelo contrário, isso é muito bom. Eu tomei uma cervejinha todos os domingos depois da prova. Sendo muito assim, sincero com todo mundo, uma cervejinha, né? Dar uma relaxada boa depois da prova de domingo, né? Já na terceira fase. E isso ajuda, né? Uma questão que você chega, né? Você fica com aquela carga muito forte do que é a exigência da prova. Eu tomava uma cervejinha, às vezes com meus pais, às vezes com amigos, namorada, enfim. E funcionava bem, né? Agora, não era normal, e não acho que seja aconselhável um candidato sair 2, 3 vezes por semana, né? Para se divertir. Eu acho que vai ter hora para isso, né? Preferivelmente depois que houver, né, que vier a aprovação. Aí tem que comemorar e tudo, é normal. Agora, tem que ter essa disciplina, né? Eu me lembro, nós passamos 2007. Teve a Copa do Mundo de 2006, tá?
2006 foi um ano em que eu tinha juntado um dinheiro aqui em Belo Horizonte e fui estudar em Brasília. Tinha um cursinho na época, não sei se ainda tem, JB. Né? É outra época, né? E fiz alguns meses, nem gostei muito, gostei mais do ambiente de estudos de Brasília, que é uma cidade em que você se concursando, né? Ninguém olha torto para você, porque é natural que as pessoas sejam candidatas a quaisquer vagas de concurso público. Então isso também foi bom, né? Para eu ver que eu não estava sozinho nessa empreitada, né? Mas eu me lembro assim, eu juntei o dinheiro, fui morar na casa de uma prima da minha mãe e tal, né? Levei os livros, mas o dinheiro acabou. E tive que voltar para Minas. Mas eu não avisei meus amigos. Foi no meio de 2006, em plena Copa do Mundo da Alemanha. E eu fiquei em casa. Não avisei os meus amigos que eu estava aqui. 2006 foi da Alemanha, não foi? Isso que eu estava tentando lembrar. Acho que foi que ela... Quem foi campeã? Foi a... Itália. Foi a Itália, né? É verdade. Né? Ganhou da Alemanha, não foi? Muitos jogos, a cidade toda movimentada, com jogos aqui e ali. Qualquer jogo, né? Qualquer coisa é motivo para você sair, tomar uma cerveja, ver um jogo. Eu não contei para os meus amigos que eu estava em Belo Horizonte. Eles achavam que eu estava em Brasília. Então, eu tive esse cuidado em focar. Né? Fui um pouco radical, talvez, mas foi importante. Eu acho que até no período em Brasília, eu saí mais do que eu deveria, né? Quando eu estava me preparando em Brasília, os 6 meses que eu fiquei lá. Então, eu senti que era hora de manter o foco. Então, eu fiz de conta que eu não estava em BH durante a Copa de 2006 para ficar focado nos estudos. Né? Ô, Juliano, eu gosto de dizer o seguinte, que o tempo, ele vale mais quanto mais próximo à prova você está, não é? Se você está a 2 anos da prova que você vai fazer de fato, você pode se dar o luxo de cometer algumas bobagens, né? De sair mais, estudar menos. Agora, quanto mais você se aproxima da prova, maior o valor de 1 hora de estudos, né? Porque, claro, você vai ainda lembrar mais daquilo. Quando você passou, onde é que você estava? Como é que foi o momento de receber a notícia do resultado? Eu lembro que eu estava só meu pai e eu em casa, né? Minha mãe estava em Lavras, né, na nossa cidade. Estava só meu pai e eu. E eu comecei a ver o resultado, comecei a fazer umas contas e eu falei, eu passei. Eu fiquei muito ansioso na hora. Viu? A sensação foi um pouco essa de como se eu tivesse ganhado o prêmio da Mega Sena. Então, o que eu fiz foi chamar o meu pai e falar, pai, me ajuda aqui que eu não sei se eu estou fazendo as contas direito. E ele me ajudou, né? Aí a gente abriu uma cervejinha para comemorar, até para baixar um pouco a adrenalina, né? Que foi bom. Super apoio lá, né, dos meus pais, isso foi fundamental. E no fim das contas foi uma sensação indescritível, né? É quase que parecida a quando você tem um filho, assim, algo parecido a isso. Eu já falei isso, eu concordo contigo. Muito parecido. Eu acho que foi comigo assim, bem parecido. Uma euforia muito grande e meu pai é um cara muito calmo, ele chegou, começou a fazer as contas no computador, já estava me dizendo mais ou menos em que posição que eu estava, aí foi só alegria, né? E a sensação de dever cumprido, né? A sensação de que valeu a pena o esforço, que valeu a pena o sacrifício, que valeu a pena ter aberto mão de uma Copa do Mundo com os amigos, né? Com festas aí adoidadas, a cidade inteira. Eu, na verdade, acabei tendo aquela sensação de que o esforço valeu a pena. Na vida, isso me trouxe aí muito desse sentimento, né? Tem hora que você realmente tem que dirigir mais atenção para determinadas questões, te exige mais foco, né? Mas depois foi só alegria, né? Aí realmente eu... Você conseguiu dormir nessa noite? Comemorei. Você conseguiu dormir, não, nessa noite? Consegui comer uma cervejinha e tal. Foi por causa mais da cerveja com o meu velho lá, que foi foi uma sensação maravilhosa, né? A minha mãe me conta, a minha mãe não dormiu. A minha mãe, a gente ligou para ela estava lá em Lavras, só que tem uma reforma lá na casa do sítio lá.
E a gente ligou para ela, nos conta depois que ela não dormiu, né? Que ela ficou tão, né, é, empolgada, né, e com euforia tamanha que acabou não conseguindo dormir à noite, né? Foi para Belo Horizonte, veio para Belo Horizonte no dia seguinte. Foi só festa, né? Foi muito bom, mas assim, a sensação de dever cumprido, viu? E claro, depois que a gente entra lá, as coisas, né? A gente vê que a gente está só na base da pirâmide, tem toda uma carreira a percorrer. É como se tivesse começado tudo do zero, mas com outra sensação. Você já está na sua profissão, você já está recebendo um salário, que é, né, na média de Brasil, um salário muito bom, né? Enfim, no fim das contas, você já começa a trabalhar, você sai um pouco né, daquela rotina que te prende, né, naquele tudo ou nada, né? Eu tenho aqui uma oportunidade, se eu não conseguir preenchê-la agora, vai ter que ser só no ano seguinte, né? Então, foi nessa linha, né? Mas uma sensação muito boa, como eu disse aí, comparável à paternidade, viu? É verdade. E outra coisa interessante que você mencionou ali, en passant, né? Eu não deixei você continuar, foi o seguinte, eu contar para o pessoal. Quando, na nossa época de Rio Branco, eu não sei se eles continuam fazendo isso, eu acho que não. A gente fazia algumas viagens durante o período de formação no Rio Branco, da turma, para alguns lugares especiais do Brasil. Então, a gente foi a Foz do Iguaçu, não é uma viagem a Foz do Iguaçu, para conhecer lá as cataratas, a Itaipu e tudo mais. Claro, esse foi um encontro conjunto com os diplomatas do ICEM, né, da Argentina, os argentinos. E o Juliano, como tinha morado lá, lhe tocou fazer o discurso um discurso de agradecimento, de acolhimento dos argentinos lá no... Eu acho que foi uma das sedes da Itaipu, não lembro muito bem onde foi aquilo, um galpão. Foi exatamente no auditório da sede da Itaipu Nacional, na sede brasileira, né, brasileiro, e estava lá o Jorge Samek, que é presidente de Itaipu, foi até pouco tempo atrás presidente de Itaipu. É verdade. Né? E eu fui uma espécie de orador dos alunos, né, dos acadêmicos. E o curioso, turma, foi o seguinte, o Juliano, né, foi falar lá no palco, e claro, os argentinos diziam, mas esse cara é brasileiro mesmo? Ou esse cara é argentino? Porque o Juliano, ele fala espanhol igual a um portenho, né? Você não percebe diferença. Então, isso chamava atenção. Você acha, Juliano, que isso aí é pelo fato de você ser músico também e ter ouvido bom para isso, ou pelo fato de você ter morado lá tanto tempo assim? Porque eu conheço muita gente que morou muitos anos em um determinado país e não chegam a dominar um idioma tão bem quanto você dominava o espanhol. Você atribui isso à parte da música também? Com certeza. Meu ouvido é bom, meu ouvido é musical, né? Mas também é o fato de que depois que eu voltei da Argentina, eu comecei a fazer o curso de Relações Internacionais na PUC, né? Eu tinha 19 anos na época, 18, 19, e aí era um curso novo, né? A gente estava começando um curso, primeira turma a formar, né? Então havia uma demanda muito grande por idiomas, né? Ô, Juliano, você está chegando agora de Buenos Aires, você não tem vontade de dar aula, não? Eu comecei a dar aula de espanhol. Então eu dei aula de espanhol, né, durante muitos anos. Dei aula até para preparação, até no CLI eu dei aula de geografia e espanhol, tirei uma nota muito boa em espanhol, não foi nota máxima, é porque, né, havia outras coisas sendo avaliadas, mas eu tirei uma nota muito boa, dei aula de espanhol também, né? Mas eu também, eu acho que o ouvido musical ajuda bastante, né? E eu morei numa época em que eu era muito novo, né? Então, você vai morar num país como a Argentina, adolescente, né? Aí, uma coisa que eu me lembro bem, que depois de Foz do Iguaçu, eu tive mais uma experiência interessante lá com os argentinos. Aí eu já estava no Departamento de Promoção Comercial, no DPR. Hoje agora mudou o nome, não me lembro mais. Mas fizemos uma missão, o presidente foi para a Argentina, nós levamos a Fiesp, eu cuidava dessas missões internacionais. E aí eu tive que trabalhar lá no San Martín, né, lá no próprio Itamaraty dos argentinos, na chancelaria argentina.
E aí me disseram assim, você se lepia? Disseram, você é espião. Por conta disso, né? E até hoje eu tenho tenho até vontade de servir em Buenos Aires, obviamente. Estive lá em janeiro, antes da pandemia, felizmente. E tenho amigos lá. Hoje conversei com meus amigos, foi dia do amigo, né? Nós conversamos hoje. Foi importante. Eu acho que o período na Argentina, para mim, foi importantíssimo para eu querer ser diplomata. Eu acho que muitos candidatos, né? Tanto aqueles que escolhem fazer um curso como Relações Internacionais ou que querem seguir a carreira diplomática, de alguma forma, aqueles que tiveram experiência no exterior, né? Eu sei que acabam tendo vontade, né, de seguir essa carreira maravilhosa que é a nossa, né? Porque é muito bom você estar, né, a serviço no exterior, né? No caso da Argentina, meu pai, que foi engenheiro, né, e tudo, né, agora é aposentado, mas nós ficamos lá 5 anos, né, com um contrato de uma empresa brasileira, empresa mineira, Construtel, e por conta disso moramos, a família toda lá, e foi um período fantástico, a cidade espetacular. Acho que tem muita gente que acaba, por conta dessa experiência internacional mais jovem, acaba optando também por querer fazer a carreira. Eu já falava que queria ser diplomata, mas eu tive vários desvios de percurso aí no caminho, até que já mais maduro um pouquinho, né? Já com os 26, 27 anos, eu quis, né, correr atrás e realmente entrar na carreira. Essa foi uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas lá. Como é que você resolveu ser diplomata? De onde é que veio a vontade? E é uma pergunta que foi repetida aqui já 2 vezes. Aqui. O Randy ou Mac perguntou isso. Eu acho que alguém perguntou mais para trás também. De onde é que veio, né, essa vontade? Mas eu acho que você já explicou um pouco. Não, mas assim, eu já queria ser diplomata antes de ir para a Argentina. Eu já queria... Os meus pais me colocaram na cabeça um pouco. Falaram, Juliano, você gosta dessas coisas aí de mundo? E eu gostava de geografia, né? Sabia as capitais dos países, né? Para mim não foi dificuldade nenhuma saber o nome dessas embaixadas aí, Brasília, Lilongwe, eu já sabia as capitais todas, é geografia pura, né? Sim. Então, por conta disso, eu já tinha um direcionamento, e foi por isso que eu, né, de alguma forma, já tinha uma vontade, um estímulo dos meus pais, desde criança, em que eu seguisse, né, a carreira. Muito embora meu pai seja engenheiro, minha mãe é designer de interiores, não tem, a gente não tem uma relação tão próxima com o Itamaraty. Eu me lembro, né, de meu pai me apresentando um diplomata que é de Lavras, né, lá do sul de Minas, amigo da família, que é o Cláudio César Avelar, que aposentou como ministro. E ele, isso foi antes de ir para a Argentina, então eu devia ter uns 12 anos, ele me falou bastante da carreira. Professor, investe muito em economia, sistemas econômicos estão em voga. Eu acho que isso ainda era anos 80 ainda. Né? Então eu já tinha essa vontade, conhecia esse diplomata, amigo da família. Era. Criancinha. Né? Uns 12 anos aí. Vou entregar a minha idade aqui, né, Marcinho? mas acaba que... Você é mais novo que eu nem bati, aliás, bati 40 já. Não, vou fazer, agora falando verdade, eu vou fazer 43 em setembro. Eu faço setembro também. Qual é o dia do seu aniversário? Dia 13. 13, o meu é 17. Tudo virginiano. Os virginianos têm foco, né? Organizado. Eu não sou muito organizado, tanto quanto os virginianos normalmente são. Então, é uma coisa importante. Organizar, né? Ter uma rotina de estudos. Este dia eu estudo tal matéria. Não pode ser uma coisa aleatória, não. E eu vou falar a verdade, eu não tive muita orientação, não. O meu foi bem assim, correndo atrás. Nós não tínhamos essa bênção que é a internet, com tanto conteúdo. Aliás, tinha internet, mas não era isso que a gente tem hoje, né? Para carregar um vídeo no YouTube demorava, né? Vou preparar um sanduíche e esperar lá o vídeo carregar, né? Então a gente não tinha essa quantidade de ferramentas, né? Esse compartilhamento de informações. Hoje, se você quiser, sei lá, trocar uma resistência no chuveiro, você não sabe, você vai no YouTube, você vai aprender a fazer isso, né? Do it yourself, né? Mas isso antigamente não tinha, então eu tive que construir a minha própria estratégia, né, via tentativa e erro. Eu via que ficar só num texto, hoje eu vou ver aqui o Gilberto Freire, vou ler
Aí ficava lendo aquilo, sem muito foco, sem muita disciplina, sem anotar nada. Não. Fazer uma coisa tem que fazer uma coisa organizada, estruturada, anotar tudo, organizar as anotações, isso é importante, né? As anotações é aquilo que você vai ler na semana da prova. Você não vai ler um livro, uma bibliografia na semana da prova. Você vai ler as suas anotações, aquilo que você pregou na parede, né? Você vai ficar ali focado no resultado. Aí você vai ler tudo aquilo que você anotou, as bibliografias que foram percorridas, né? Não tem como ler tudo, digo para todo mundo aí que não é assim que você acaba passando. Tem umas obras que são básicas, que são clássicas. Hoje na internet a gente pode saber, a gente pega a bibliografia e pode perfeitamente fazer uma pesquisa como leigo, sem ter se debruçado sobre aqueles textos e entender qual texto é mais relevante que aquele outro, né? Então, isso é muito mais... hoje em dia, há muito mais ferramentas e meios de você, né, atingir esse objetivo. Eu acho que havia uma grande assimetria, né, de conteúdo, de informação em relação a candidatos que não estavam no circuito, né, tradicional, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo também, em boa medida. Você é do Recife, eu sou de BH, de Minas, né? A gente está um pouco fora do circuito, né? Eram poucos os candidatos do interior que conseguiam, de alguma forma, ser aprovado. Muita gente de Juiz de Fora, porque ia para o Rio de Janeiro, que é perto, estudar, né? Tem muito mais gente de Juiz de Fora até do que BH no nosso concurso, por incrível que pareça. Mas isso eu acho que hoje, felizmente, com ferramentas, com o próprio grupo Ubiquity, com o que oferece de ferramental, né, com as lives, com as conversas que são promovidas, né, por isso que eu fico especialmente feliz de participar aqui hoje, você vence essa assimetria, você consegue dar acesso a candidatos do Brasil inteiro, e isso, no final das contas, vai dar ao serviço exterior brasileiro, né, aos diplomatas, ao conjunto dos diplomatas, aquela tão almejada diversidade, né? É muito importante que a gente tenha diplomatas de várias partes do Brasil, né? Porque o país é gigantesco. Quanto mais eu morei no exterior, bom, são 11 anos de exterior, contando o período aí da Argentina e os 6, né, a serviço no exterior. Quanto mais você mora fora, você percebe quão grande o Brasil é. Então é gigantesco. Nós aqui no Brasil, sem termos a experiência de sair para fora, a gente não tem a real dimensão do tamanho do nosso país, né? Então, acho que antes havia uma visão muito segmentada, muito circunscrita a grupos e a famílias, né? Eu estou falando aí de muito tempo atrás, né? E hoje, felizmente, a gente tem, né, condições de uma representatividade muito mais alta na nossa carreira, né? Graças, né, a iniciativas como essa aqui. Obrigado, velho. Obrigado. Eu recebi um e-mail... Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado. Eu recebi um e-mail de um colega nosso, mais graduado, né, que nós elogiando essa iniciativa, dizendo que ele assiste às lives e que na época dele, esse contato com diplomatas era um negócio... assim, não existia isso, né? Eu acho que até na nossa época, eu não lembro de ter visto um diplomata. Assim, eu sou Recife, é mais fora do circuito ainda que Minas, né? Claro. E lá não tinha cursinho. Na época não tinha cursinho online, só tinha presencial, se não me engano. Acho que sim. E eu não fiz cursinho, não é porque eu não queria fazer, porque não tinha como. Vou te contar então uma história que acho que pouca gente sabe. Eu acabei montando um dos primeiros cursinhos aqui em Minas Gerais antes de eu passar. Olha que interessante. Em 2005, tinha mas não era muito, não tinha uma reputação das melhores, não. Pelo menos era o que você falava, mas eu pude conhecer alguns professores bons, né? E aí, com 2 pessoas conhecidas, né, eu acabei, né, participando de um esforço de montar um cursinho, que foi uma parceria com um cursinho mais voltado para carreiras jurídicas, bem estabelecido aqui, que era o curso Maurício Trigueiro. Felizmente, Maurício Trigueiro depois acabou falecendo, alguns anos depois, muito jovem, câncer acabou matando. Mas foi uma experiência sensacional, porque eu aprendi, eu não ganhei dinheiro, mas aprendi muito com as aulas sobre as quais eu era o coordenador acadêmico, né? Eu, como candidato, eu coordenei um curso
aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. De falar que teve 2 colegas depois, da turma de 2008, que entraram, que fizeram aquele meu cursinho, Maurício Trigueiro, né, que é o Thiago Malta e o Alexandre Alvim, amicíssimos meus, da turma de 2008. O Alvim trabalhou comigo. O Alvim ele fez o curso. Olha, pois legal. Alexandre é queridíssimo. Tempo que eu não vejo ele, mas a gente sempre se fala e tudo. Ambos fizeram esse cursinho que eu acabei montando aqui, né, com outros duas pessoas, e bem ou mal, foi uma experiência pioneira, inusitada, e ajudou bastante, né? Eu não consigo ficar parado, né? Eu gosto de fazer as coisas. Foi uma primeira experiência de empreendedorismo que eu tive na minha vida, e hoje eu falo aí com startups e tudo, quer queira, quer não, foi uma experiência boa, mas um mundo completamente diferente desse que a gente tem aqui hoje. Pois é, esse é o ponto, né? Lá de Recife, eu não tinha, claro, acesso a cursinho, porque não existia cursinho presencial. Na época tinha o Clio, e o Clio aprovava todo mundo, né, naquela época. Era o João Daniel, que é genial, brilhante professor, conseguiu montar um negócio ali que, olha, aprovava todo mundo praticamente. Só não era aprovado quem não tinha acesso físico, né, aos cursos. Então, eu não fiz, na época, curso, porque realmente não tinha Recife. Talvez no nosso concurso, muita gente do Clio passou, né? E eu acabei sendo convidado para dar aula no Clio, e vários alunos meus no Clio de Geografia entraram lá em Brasília, né? Conheci muita gente da turma de 2008, além desses 2 aí que eu mencionei, 2008 e 2009, que foram alunos meus lá no Clio, em Brasília, né? Alunos de Geografia, né? Mas assim, como eu disse, né, eram experiências muito fragmentadas, né? Era o Clio que veio para mudar tudo, a competência inquestionável do João Daniel, um craque, né? Didática fora de série, uma erudição, né, gigantesca, mas assim, muito circunscrito ao circuito Brasília e principalmente Rio de Janeiro. Né? Aqui hoje a gente tem outras ferramentas, é muito mais acessível. Na minha época, eu não sabia, eu acho que eu nunca tinha visto um diplomata falando assim, até eu passar no concurso. Interessante. Pois eu tive o Cláudio César, que era vive até hoje tudo, amigo da família, tem muita gratidão aí pelos toques que ele deu, mas ele deu muito mais da carreira, né, sobre o que era, e existe muito, né, glamour em torno, principalmente da visão de quem está de fora em relação ao que é a carreira, né, em relação ao que é a carreira realmente, carreira propriamente dita. Então, desmistificou algumas coisas, né, e se viu, mas foi uma conversa só, quando eu tinha lá 11, 12 anos, né, mas que, bem ou mal, sempre ajuda, né. Eu tive, nessa época, em 2005, eu me aproximei aqui do escritório, né, regional, Beré Minas, justamente porque tinha montado esse cursinho, e consegui levar o então embaixador Geraldo Musi para fazer a inauguração do cursinho, né, o empreendedorismo na veia, e ele fez uma palestra sensacional. Ele tinha sido embaixador, salvo engano, na Nigéria, ainda era Lagos a embaixada, não era Abuja ainda, salvo engano. Já se aposentou, é daqui, mas mora em Campinas. Mas foi para as pessoas lá, foi algo, né, sensacional, mesmo numa cidade que tem aí sua tradição. Paulo Tarso Flecha de Lima é daqui, né, grandes nomes, né, que vieram daqui, como também de Recife, tem sombra de dúvidas, né? Mas, assim, o acesso, igual você colocou muito bem, era muito limitado, né? Então, essas conversas acabam inspirando, acabam servindo muito para que os candidatos se sintam mais confiantes, mais animados, né? É um concurso difícil? Com certeza é, mas ele não é impossível, né? Eu acho que ele premia as pessoas dedicadas, as pessoas que já têm uma base, sobretudo de línguas, que tenham erudição, que gostam, que tenham passado boa parte da vida estudando, gostam de estudar. Não é um concurso para quem não gosta de estudar, né? No final das contas. Meu caro, aqui a gente tem 30 segundos. Vamos fazer o seguinte, vou finalizar essa, deixo salva, a gente retoma agora já para o pessoal fazer pergunta, e eu tenho mais uma pergunta também para te fazer. Vamos lá. Retomando a segunda parte da conversa com meu colega e amigo Juliano Alves Pinto,
também diplomata, que hoje exerce o cargo de subsecretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E é sobre esse ponto específico que a gente vai conversar agora, né, na volta do Juliano. Estou gostando muito dessa conversa, sobretudo, além de Juliano ser uma pessoa extremamente interessante, ele é meu colega de turma, né, como eu já disse na primeira parte, e dentro da carreira diplomática, o fato de você pertencer a uma turma é quase que ser parte de uma matilha, de um bando, né? A gente se identifica e sempre uma referência do outro é o fato de terem pertencido à mesma turma. Sempre que alguém fala, conhece fulano de tal, a gente fala, sim, é da minha turma. Então, isso cria elos e vantagens, de certa forma, que a gente carrega para o resto da vida, sobretudo se as pessoas gostam da gente, né? O que nem sempre é o caso. Mas vou aguardar o Juliano voltar. E resumindo um pouco o papo da primeira parte, para quem só está vendo a segunda, o Juliano, ele tirou nota 100 na prova de geografia, foi a única nota máxima numa matéria discursiva do concurso naquele ano. Além de ser músico, né, e dominar os idiomas como ninguém. O meu caro Breder perguntou aqui, Marcílio, conhece alguém que serviu em Bagdá? Conheço. Tenho um colega de turma que eu acho que ainda está lá. Se não está para sair. E outro também, conheço 2 colegas que serviram em Bagdá. Eu sei que eles moram num compound, é tudo fechado. Eles moram no próprio local de trabalho. De volta. De volta. Beleza. Então, retomando o papo, o que eu acho bacana de hoje em dia é que a gente desmistifica essa história, né, do diplomata quase como um aristocrata, e que não é verdade. A gente vê que hoje tem pessoas de todas as origens, né, e graças, claro, ao acesso à informação, que hoje é livre, né? A gente só precisa de organizar tudo isso um pouco, né, e tirar sentido dessa coisa, desse mundo que é a internet. Verdade. Meu caro, um ponto que a gente já abordou, mas eu queria explorar um pouco mais, se você não se importa. Eu acho que nós, pela formação generalista que temos, e muitas vezes até especialistas, né, quando é do interesse do diplomata, é sempre aquele debate, né, entre se o diplomata ele é generalista ou especialista. A gente tem as duas coisas, né? Normalmente o diplomata ele é um generalista, ele tem que estar preparado para lidar com todo tipo de função e trabalho. Mas alguns tendem a se especializar em algumas áreas determinadas, de direitos humanos, desarmamento. O próprio Juliano, ciência e tecnologia, né? Ele trabalhou com isso dentro do ministério e fora dele. E aí eu entendo que, por outro lado, em complemento a isso, a nossa formação generalista, ela de certa forma nos habilita. Você tocou nesse ponto muito sutilmente, brevemente, para funções que extrapolam o ambiente do Itamaraty das relações internacionais, né? Que é o seu caso, por exemplo. Você trabalha, tem um cargo político, né, de gestão de desenvolvimento, e a gente percebe na classe política e de gestores públicos uma deficiência até dessa formação generalista e especialista também. Muitas vezes os cargos são dados por critérios meramente políticos e não técnicos, né? E, aliás, é a regra. A exceção é justamente ter pessoas capacitadas como você, né? E aí eu vejo outros colegas também que assumiram funções. O próprio Marcelo Calero, né? O colega nosso de turma também, hoje deputado federal. O Romulo, foi ministro da Cultura, né? Foi ministro isso. Foi ministro de Estado da Cultura, de certa forma responsável até quase pela queda de um governo, né? Verdade. E, enfim, faz um trabalho sério lá no Congresso e tudo.
E a gente vê a diferença de preparação de um deputado que é diplomata, de fato, e de outros que vêm de outras origens, muitas vezes, né? Você acha que o fato de ser diplomata te ajuda no exercício dessa tua função política? Ajuda, ajuda sim, abre portas, existe um reconhecimento da sociedade, esse reconhecimento ele não deixou de existir porque as coisas mudaram, a sociedade mudou. Não. Existe sim um reconhecimento da excelência do Itamaraty, mesmo em que haja todo, né, uma, digamos, muito mais transparência hoje em dia sobre pessoas, casos isolados, isso ou aquilo, né? Mas eu vejo, né, que as pessoas reconhecem a excelência do Itamaraty, que é a tradição diplomática brasileira. E, no final das contas, isso me ajuda muito, né? Para abrir portas. Eu sempre me apresento como diplomata com muito orgulho, não é por nenhum tipo de querer ser de nenhuma maneira pretensioso, nada disso. É porque essa é a minha profissão, é a sua profissão, mas isso abre portas, né? E, ao mesmo tempo, esse ponto que você tocou, ele é essencial. A formação generalista, mas com uma maturidade intelectual, um grau de preparo maior do que a média, isso nos permite ter uma visão do todo, uma visão estratégica diferenciada, tá? No meu caso, que eu estou pensando aqui em desenvolvimento econômico de Minas Gerais, né, no marco aí de uma retomada de crescimento da economia do Brasil, isso aí antes da pandemia, obviamente, isso para mim foi fundamental. Acho que essa visão do todo, a partir de um olhar por cima, mas um olhar ao mesmo tempo que tem a capacidade de poder ir a fundo nos problemas, poder entender bem qual é uma determinada demanda, ou saber uma melhor estratégia para poder dar resposta a uma determinada demanda. Isso a nossa carreira, a nossa formação nos ajuda muito, sem sombra de dúvidas. E eu acho que isso vem me fazendo, de certa forma, ter sucesso, né, aqui à frente da subsecretaria. E é óbvio que o aprendizado que eu estou tendo aqui é gigantesco, né, com um grau de especialidade ainda maior, né. Eu consegui, de certa forma, me especializar em ciência, tecnologia e inovação, mas aqui eu estou lidando com outros assuntos, né, também. Você fez uma especialização nos Estados Unidos, não foi nessa área de tecnologia e inovação? Isso, eu fiz um curso na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né, sobre investimentos em inovação, em venture capital, né, capital de risco. E, enfim, para mim isso ajudou muito a experiência lá no Vale do Silício, para entender o que é a real necessidade dos ecossistemas de inovação em Minas Gerais e no Brasil, né? Fui em seguida para a DCTEC, né? Até chefiei a divisão durante um tempo, interinamente. Assim, o Brasil tem muito a oferecer nesse aspecto, né? A própria, né, a quantidade de ecossistemas maduros de inovação que nós temos no Brasil é gigantesca. Em Recife mesmo, temos lá o Porto Digital, que é um exemplo, né, que é seguido por todos os outros estados, né? Mas, ao mesmo tempo, nos falta um olhar maior para o exterior. Então, uma coisa que eu venho trazendo para a minha subsecretaria também é olhar para o exterior. Há muitas oportunidades no exterior. Há muita coisa acontecendo lá fora, né? Que nós, Brasil, pelo fato de nós sermos um país gigantesco, né, um monster country, né, na visão do George Kennan, né, um dos países monstros, isso no final das contas nos faz olharmos para dentro. Né? O mercado interno, digamos, os assuntos internos, o que está para fora não é tão relevante. Dá para exportar, mas é difícil, prefiro vender aqui internamente. E quanto mais um país se internacionaliza, mais ele se sente mais protegido ele está, menos vulnerável ele está a flutuações da economia. A China se tornou uma grande potência porque venceu essa inércia de país gigantesco só voltado para dentro. Né? No final das contas, há todo um esforço, uma estratégia voltada para a internacionalização que a China perseguiu ao longo dos últimos 30, 35 anos, que fez a China chegar onde chegou. Né?
mandando estudantes chineses para fora, principalmente lá para o Vale do Silício. Eu vi isso, testemunhei isso, né? O Brasil tinha um programa muito bom, que era o Ciência Sem Fronteira, que quer queira, quer não, bem ou mal, ele permitia que alunos pudessem ter essa experiência fora e, com isso, trazerem para o Brasil, de volta para o Brasil, uma visão diferente, que não é aquela nossa provinciana. O Brasil, né, eu tenho que admitir, ainda é um país muito provinciano. É um país ainda muito voltado para si próprio. A gente tem as chamadas jabuticabas, né, as famosas jabuticabas, são soluções aí que só existem no Brasil, por isso jabuticaba. Sim, sim. E assim, coisas que, ao olhar, né, de pessoas que fazem aquela mesma coisa lá fora, soou como ineficiente, como barroco, rebuscado demais, né? E ineficaz, no final das contas. A gente tem muita coisa a aprender com o exterior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se abrir mais, as pessoas verem o que nós temos de bom também, que o Brasil é um país fabuloso, né? Mas é isso, um pouco do nosso esforço aqui é correr atrás de oportunidades lá fora, né? E aí o diplomata atuando como um facilitador, né? Então a gente tem as três funções, né? Negociar, informar, representar, as três funções clássicas do diplomata. Eu coloco que a que se tornou mais relevante ultimamente é a de facilitar, abrir portas, apresentar uma pessoa para outra, lógico, com discernimento, né? De apresentar um interlocutor para o seu congênere lá fora com todo critério, né? Mas isso é talvez o que mais gere de resultados expressivos para o país, no final das contas, isso no exercício da diplomacia, coisa essa que eu não abandonei aqui. Aqui eu acabei acumulando também na minha subsecretaria a função de cuidar dos assuntos internacionais de Minas Gerais também. Então está comigo essa atribuição de cuidar dos assuntos voltados para o exterior, cooperação internacional, né, diplomacia federativa, enfim. E muitos resultados nós vimos colhendo, né, de um ano para cá. Eu acho que não tem uma área da minha subsecretaria que não tenha um olhar voltado para o exterior. E essa, obviamente, é o que a formação acaba propiciando, né? Faz todo sentido. Você foi elogiado aqui. Não é campanha política, não, viu, turma? Olha, o Edu aqui fez um registro. Disse que Minas Gerais ganha muito com sua contribuição, Juliano. O nível técnico... Quem está falando mesmo? O Edu, mais para cima aqui, o Edu 1. Ele diz, o nível técnico atual nunca foi visto na administração do Estado. Fez um elogio. Eu fico feliz. Obrigado, Edu, pelas palavras. Eu fico muito feliz. O governador Zema, ele montou uma equipe técnica, uma equipe, né, voltada para resultados, né, e com um ambiente de trabalho excepcional, mas uma preocupação grande com o dinheiro do contribuinte, pagador de impostos, né? Então, a gente se preocupa com uma gestão mais enxuta, mas para que você tenha resultados, é importante montar uma equipe qualificada. Eu, por sorte, também consegui trazer para o meu time pessoas qualificadíssimas, mesmo aí com o salário não sendo aquilo que talvez o mercado pudesse oferecer, mas eu consegui trazer jovens, né, muito qualificados para a minha equipe, e os resultados já estão aparecendo, né? Então, eu vejo o governo Zema, né, com uma perspectiva, um olhar sobre a política, né, sobre a forma de governar, a administração pública, completamente diferenciado, né? Há muitas críticas aí, ideológicas, etc., mas é um governo sério, é um governo preocupado com resultados, né? E assim, para mim, está sendo uma grande experiência de aprendizado, né? Eu realmente sou muito grato a essa oportunidade que me foi dada. Eu estou aqui, né, na minha cidade, no meu estado, mas ao mesmo tempo tendo a oportunidade de fazer um pouco, devolver um pouco do que este estado maravilhoso me ofereceu, mas também aprendendo. Eu acho que o aprendizado nosso, a nossa carreira, não acaba nunca, né? Não acaba, não. Não acaba. Ele é permanente, ele é constante. Isso é que eu sempre falo com todo mundo, né? A carreira diplomática, ela permite para o diplomata e para a família do diplomata um acesso à informação, à formação em conteúdo diferenciado, a vivência, né, experiências multiculturais, né,
eu acho que pelo Itamaraty eu devo ter atuado na carreira, né, incluindo aí as missões do período cedido, pelo menos uns 17, 18 países, né? Não é turismo, é missões que eu fiz, né, e nesses países, sejam missões eventuais e também os países em que eu servi diretamente, né? Então, é uma vivência diferente, né? Trazer isso para a administração pública fora do Itamaraty, eu acho que é muito válido, né? E, então, assim, não só cuidando de assuntos internacionais, cuidando de outros assuntos também, né? Agrega muito valor. Ao mesmo tempo, a minha formação vai se complementar com os demais colegas, né? E sempre tem, os outros subsecretários, secretário adjunto, sempre tem uma formação, algo mais para agregar de valor, né? O próprio secretário, no seu ponto de vista, né? Aí oferecendo, às vezes, um contraponto, né? Então, está sendo uma experiência riquíssima, né? Eu vou levar para o resto da vida. Inclusive, o alcance do seu trabalho é maior até do que o nosso dentro da carreira, né? O que você pensa e executa em termos de políticas públicas vai ter um alcance em todo o estado de Minas Gerais, né? No meu caso aqui, eu sou chefe do setor consular de Angola agora, espécie de cônsul em Angola. O meu trabalho entre outras coisas, além de atender, fazer assistência aos brasileiros que estão aqui na jurisdição, também fazer toda a análise dos casos dos pedidos de vistos, né, e coisas assim. E a parte notarial e de documentos e tudo mais. É um alcance pequeno, né? Enfim. Sabe o interessante do trabalho consular, né? Eu não trabalhei com consular, mesmo servindo no consulado de São Francisco, eu trabalhava com SECOM, né, com comercial e ciência e tecnologia, mais ciência e tecnologia talvez, né? Mas a relação com a comunidade brasileira é algo sensacional. A quantidade de portas que você consegue abrir a partir do Brasil por meio de brasileiros no exterior é absurdamente fantástico. Então, o Itamaraty é, de fato, o ponto de contato com a comunidade brasileira no exterior e é quem vai, no final das contas, abrir mais portas do que o próprio consulado, né? Eu falo isso por experiência própria lá em São Francisco, eu fiz muito isso. Eu consegui resultados importantes, né? Formar parcerias relevantes aqui para o Brasil, graças a portas que foram abertas pela diáspora brasileira de alta qualificação, né, de ciência e tecnologia, que é tida, né, um brasileiro numa grande empresa, numa Microsoft, uma Google da vida, ele é visto como se fosse um embaixador do Brasil na empresa. Então, por mais que você chegue lá né, fazendo todo digamos, com todo profissionalismo, fazendo uma abordagem séria, no final das contas, a empresa, a universidade ou aquela instituição de conta vai ouvir aquele brasileiro que trabalha lá. É verdade. Então, os brasileiros no exterior eles têm um valor gigantesco. Então, eu acho que a gente não deve subestimar o trabalho consular e principalmente, valorizar a nossa comunidade brasileira. Tem muito brasileiro qualificado fora. Claro, tem brasileiros em situação complicada, isso é normal. Qualquer país tem isso, né? Mas eu conheci brasileiros lá no Vale do Silício que são gênios e todos muito predispostos a ajudar o país, todos muito agradecidos pelo fato de terem saído do Brasil e conseguido o que conseguiram, né? Aqui então, nós temos uma diferença, Juliano. A gente separa a área do SECOM, que é o setor comercial, da parte consular propriamente dita. Então, a parte consular na Embaixada em Angola, ela funciona quase que uma repartição de cartório. Não, aí tinha. Lá em São Francisco tinha o chefe do consular também. Mas a parte, acaba que eu cobria ele às vezes, e assistência brasileira a mesma coisa, né? Então, é o contato com a comunidade brasileira, né? É um aspecto do trabalho consular que é bastante relevante. Né? E todo mundo acaba fazendo em algum momento da vida, né? Porque por esse rodízio obrigatório entre os postos A, B, C e D, muitas vezes você é obrigado a ir a um posto B ou C e você não consegue, se você fizer questão de ir para a embaixada, nada garante que você sempre vai conseguir atuar em embaixadas, né?
Às É vezes verdade. você vai ser dirigido a um consulado e aí sua opção é ou aceita ou volta para Brasília. Então, por questões profissionais, às vezes Eu você quis vai. ir para eu quis um pouco, né? Eu fui para São Francisco já sabendo que eu ia tratar desse assunto, né? De ciência e tecnologia. Eu pensei muito na minha própria formação, e pensei na família também. Então, tudo isso foi levado em consideração e, enfim, eu não me arrependo, muito pelo contrário, né? Eu acho que isso Não, abriu mais portas para mim, sem sombra de dúvida. Eu acho que dá para se extrair muito de cada posto que você acaba servindo, né? É sempre uma agregação de valor, inclusive na Albânia. Eu tenho isso. tudo que eu aprendi de um funcionamento de uma embaixada, né? Não fiz só administração, fiz tudo, né? Consegui voto para o Brasil na gestão para o José Graziano à frente da FAO. Na primeira eleição, né? O país foi contra a Espanha. A Albânia, que é aspirante à União Europeia, votou no Brasil e não na Espanha. Isso, nosso trabalho ali bem focado especificamente. Então, num posto pequeno como Tirana, por exemplo, eu fiz tudo. E E que você aprendi a abriu, trabalhar ali, trabalhar de fato, né, como diplomata lá em Tirana. e Né? que você abriu, né? Eu imagino a quantidade de notas verbais para lá e para cá para você poder O tempo estabelecer. todo. O tempo todo. O tempo todo. E a gente tinha fax ainda. O setor de comunicações ele demora a se instalar. Né? Sim, Então, sim. a gente tinha que trabalhar com fax. Ainda era fax. É engraçado isso, né? Isso foi em 2010, né? Uhum. E a gente foi para um hotel primeiro, antes de a gente se instalar numa chancelaria definitiva, né? Então, fiz tudo. Instalação do posto, fiz comercial, teve um contencioso da carne suína, né? O Ban era o quarto maior importador de suínos que o Brasil tinha em 2010, era uma carteira aí de uns 50, 60 milhões de dólares. Suspenderam a importação com base numa legislação comunitária, ou seja, que não tinha nada a ver com a Albânia, que sequer até hoje não é, obviamente, parte da União Europeia. Perdão. Insistiram, né, em suspender essa importação e eu consegui. Né? Aí teve visita ministerial, visita do ministro Mendes Ribeiro da Agricultura à época, visita do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Carne Suína, da BPEX, e conseguimos destravar, né, vencer, negociando lá o contencioso da carne suína lá na Albânia. E assim, tudo isso é muito gratificante. Né? São empregos, né? São empregos lá em Santa Catarina, aqui em Minas também, né? Que foram garantidos graças a um esforço específico no mercado específico e que teve esse impacto importante nós retomarmos as exportações de suínos para lá. Isso para um pouco ilustrar, né? A gente faz de tudo, né? No final das contas, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Tudo, tudo. E uma coisa interessante, Juliano, muita gente se interessa pela carreira diplomática pensando em ONU, né? Enfim, no fim das contas, a gente tem que lembrar que nós somos representantes do Brasil. Não é? Então, é como o Juliano disse, ele brigou ali, não foi porque ele queria tirar claro, trazer um benefício justo para o Brasil e criar empregos no Brasil. Ele era um agente do governo brasileiro. Até quando nós vamos para a ONU, nós não estamos lá só para brigar pela paz mundial, ou enfim, pelos direitos humanos e tudo mais, não. Nós estamos lá para defender que a posição oficial do Brasil sobre aqueles determinados temas prevaleça, né, na medida do possível, claro, negociando, que é uma das nossas funções principais. Então, isso é muito importante de vocês terem em perspectiva que vocês são agentes do governo brasileiro, não só do Estado brasileiro, mas do governo. Né? Agora, a internet aqui do Juliano deu uma travada. Será que caiu? Às vezes a bateria do celular. Turma, vamos ver se ele consegue voltar. Ele saiu. A bateria do celular deve ter acabado, imagino. Enfim. Bom, eu estou aqui para mais uma pergunta, a última pergunta que quiserem fazer. A primeira pergunta que aparecer eu respondo. E aí depois eu encerro a conversa e falo com o Juliano depois para ver o que é que houve. Mas a gente já estava caminhando aí para o fim da conversa, eu já ia me agradecer o Juliano pela presença.
Foi muito bacana o papo, muito intenso, né? Muito assunto, muita coisa para conversar, até porque faz anos que a gente não batia um papo assim, frente a frente. Me perguntaram aqui se eu conheço alguém que serviu impostos asiáticos. Sim, muita gente serviu impostos asiáticos e em geral, a experiência é muito boa. A dificuldade é para quem tem família, que tem que colocar em colégios internacionais, que são caríssimos e o governo não enfim, a gente tem que arcar com esses custos de colégio, não são previstos nos benefícios do diplomata que serve no exterior. Então, em alguns colégios, no Japão, eu imagino que um colégio deve custar 4 ou um pouco mais, $1.000, né, por filho. Então, se você tem 2 filhos, você já vai aí quase seu salário inteiro. Sobre a Ásia, né? Outro ponto sobre o meu trabalho no consulado. Eu acabei de assumir o consulado, tem 3 dias. Então, a gente está aqui em regime de estado de calamidade pública, não emergência, estado de emergência. Tudo é mais complicado. As pessoas não têm uma circulação tão livre na rua, até para exigir funções do consulado. Os vistos estão... Como a gente não tem voos para o Brasil regulares mais, né, os aeroportos estão fechados, tanto para receber quanto para os angolanos irem ao Brasil. O serviço do setor de vistos está bem reduzido, claro, como todo lugar do mundo, né? Todos os setores de vistos estão com pouco serviço. E a gente vai tentando acompanhar. O nosso desafio principal é garantir que os brasileiros que ainda estão aqui consigam voltar ao Brasil, se esse for seu desejo. Nós fizemos um voo de repatriação recente, em maio, se não me engano, e agora um outro semana passada, em que voltaram para o Brasil mais brasileiros. Esse foi um voo comercial que nós conseguimos negociar com o governo angolano, que liberou a saída desse voo, da própria empresa angolana, TAG, que é a companhia aérea deles, que levou os brasileiros de volta para o Brasil e trouxe os cidadãos angolanos que estavam lá no Brasil, né, querendo voltar. Acho que o Juliano voltou aqui. Acho que ele caiu. Bom. Minha trajetória, Giovana Vasconcelos pergunta, minha trajetória. Eu já falei muito dela, principalmente no canal do YouTube da nossa querida Pupila do Barão. Ela tem um canal muito bacana no YouTube em que ela fala de diplomacia, de CACD, de vários aspectos relevantes à formação do candidato, aspectos psicológicos sabe, a partir da perspectiva de um candidato. É um canal muito interessante. Ela entrevistou alguns colegas meus também, enfim. Que mais? Então, lá tem muita coisa sobre a minha trajetória. Eu acho que algumas pessoas nem aguentam mais ouvir, por isso que eu falo tão pouco de mim. O meu objetivo agora é apresentar outros colegas que têm histórias interessantes e inspiradoras, apresentar para vocês nessa série de lives que eu acho que não vai acabar nunca. Eu pretendo, quando passar o 3º ciclo de lives agora, fazer um terceiro, enfim, um programa fixo, né, semanal de conversas. Minha ideia é fazer uma voltada só para a CACD e outra sobre a trajetória de carreira de colegas diplomatas. Tá bem? Então, vamos... já falei, a Pupila está aqui, olha, Magali está online. Já falei do canal, claro, é meu canal preferido do YouTube. É isso, turma. Perguntaram aqui se o custo de vida em Luanda é um dos mais altos do mundo. Já foi pior, hoje está um pouco melhor. O câmbio, para quem ganha em dólar, está favorecendo, então deu uma melhorada. Mas realmente tem coisas aqui que são caríssimas, que você não acredita como são tão caras. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Aqui está aqui que ele não pode participar. Estranho. Bom. O Gaston pergunta
se é possível um posto diplomático se ocupar de 2 países. Sim, às vezes a embaixada que assume funções cumulativas. Ele está aqui, ó. Eu não vi o Instagram está me dizendo que ele não pode participar. Enfim, deixa eu fazer um convite aqui para ele. Ver se a gente consegue. Não estava conseguindo aqui. Vamos ver se ele volta para responder uma última pergunta. Lucas perguntou se eu já fui para missões com mais de um mês. Já fui para Miami. Já fui para onde? Para Trípoli, na época do Gaddafi. Não está conseguindo conectar aqui. Juliano, meu caro, a gente já caminhava, de certa forma, para o fim da conversa. Eu ia apresentar mais uma pergunta, mas a gente pode marcar uma outra conversa sem problema algum. A gente bateu um papo legal, o pessoal elogiou. Eu acho que a gente conseguiu abordar o que a gente tinha se proposto, né? Já que a gente não está conseguindo essa conexão, eu proponho que a gente encerre, até porque aqui já deu 00:34, eu estou 4 horas na frente. E vamos tentar conectar dessa vez para o Juliano dar umas palavras finais aqui no papo. E a gente avança. Tá bom? Vamos tentar aqui. Ele voltou. Olha aí. Por aqui, tá? Beleza. Eu imaginei que caiu sua bateria. Não sei se foi isso. Foi isso. Coloco à disposição para outras conversas, tá? Para mim foi um prazer conversar com os candidatos. Enfim, fico extremamente feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória. É uma trajetória ainda em construção, a carreira ainda está... Nós não chegamos nem no meio da carreira ainda, o que é muito bom, né? Mas isso impõe vários desafios também. Mas desejo muita sorte a todos os candidatos, né? E me coloco à disposição. Vamos fazer mais lives como essa, vai ser um prazer, né? E desejo a você, Marcelo, muito sucesso à frente do Grupo Ubique. Eu acho que é uma chance incrível que você está proporcionando a candidatos do país inteiro, né? Que com sua proatividade passam a ter muito mais esperança de atingir um objetivo de vida, né? Que talvez, sem essa sua proatividade, talvez ele fosse muito difícil de ser alcançado. Então, te dou os parabéns, né, de coração. Fico aqui às ordens, né, aqui em BH, e vamos continuar conversando. Eu acho que Obrigado. Quanto mais eu puder falar da carreira, né, dando meu ponto de vista, para mim é muito gratificante. Maravilha. E olha, vou dizer, um dos meus sonhos de consumo é convencer você a fazer parte desse grupo. Eu sei que você é muito atribulado aí, mas se você um dia encontrar tempo na sua agenda apertadíssima, para mim e para todo mundo, seria uma honra. Olha, eu estou tentado, eu gosto muito do ofício. Como professor do grupo enfim, ter um protagonismo nesse projeto que, como você mesmo disse, né, está alcançando muita gente. E, claro, eu não conheço nessa sua área ninguém melhor do que você para fazer isso. Se você tiver, já estou fazendo uma pressão online aqui para você aceitar minhas cantadas aí. Vamos conversar, por que não? Eu gosto muito do Marcelo, eu gosto muito de dar aula. Eu exerci o magistério por 11 anos, tenho muito orgulho dessa fase da minha vida. Trabalhei com outras coisas, mas nunca deixei de dar aula. Enfim, vamos conversando. Eu acho que você está de parabéns. Para mim seria uma grande honra me somar a um time qualificadíssimo, liderado por você. Tem outros grandes nomes que já fazem parte do Grupo Ubique. Então, para mim, é uma grande honra, né? Eu vou pensar com carinho, porque, às vezes, né, por conta do tempo e de demandas e tudo, acaba sendo um pouco complicado. Mas eu vou pensar com muito carinho. Estou muito inclinado a me somar a esse time, porque eu acho que eu também teria uma grande chance de aprendizado, né, poder compartilhar, né, o palco com você, com outros nomes, com o Rômulo, enfim, embaixador Lindgren. Então, é só gente de primeiríssima linha e que, enfim, como eu disse, né, fazer parte desse grupo seleto seria grande honra.
pensar com Tá carinho. joia. Maravilha, maravilha. Valeu, meu caro. Valeu. Obrigado. Adorei te ver aí e ver sobretudo, que você tá bem, com saúde, tá bonitão aí. E mudando, ajudando a mudar e melhorar o Brasil, né? Perdeu um pouco aqui da conexão. Esse ponto aqui não é dos melhores de Wi-Fi, não, mas eu tô com a tomada boa. Mas eu não sei se você pegou no final, mas é o que eu disse, né? Me somar esse grupo qualificadíssimo, para mim seria uma honra, né? E fico às ordens aqui, Marcílio. Fico à disposição. Mais uma vez, queria desejar sorte aos candidatos. Tá joia. O que eu disse foi que Foi um prazer. Eu fiquei feliz demais em conversar com você depois de tanto tempo e ver que você está muito bem, está saudável, ruim a conexão aqui. A melhorar o país, né? Que isso é o que a gente quer no fim das contas, ajudando a mudar e melhorar o país. E você começando por Minas, né? Beleza, turma. Então, obrigado pela presença de todos. Beleza, turma? Valeu, Juliano. Obrigado, meu caro. Obrigado, viu? Consegui um ponto aqui razoável. Peço desculpas aí pelas dificuldades técnicas aqui no final, viu? Mas eu fico às ordens, vou pensar com carinho, tá bom? Vamos conversando. Tá joia. Um abraço grande a todos, viu? Valeu. Muitas felicidades a todos aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Sucesso para vocês também. Tchau, tchau.